Olá, jovem! Eu sou o Gauss Ferreira e hoje a gente vai falar sobre SRE, Site Reliability Engineering. Vamos entender o que um profissional desse faz no dia a dia e também quais são os desafios que a galera de uma empresa chamada Zenvia tem com essa área lá. Vamos lá, hoje eu tô aqui com 4 caras da Zenvia que trabalham na parte de SRE. Primeiramente, queria dar bom dia pro Rodrigo Ávila. Como é que você tá, cara? E aí, pessoal, bom dia. Tudo certo por aí? O Rodrigo trampa com SRE lá na parte de SMS da Zenvia. Tô também com o Beli Júnior, que também é SRE, mas mais focado na parte de plataforma. Beleza, Beli? Opa, beleza. É um prazer aí participar desse papo aí com vocês aí. Vamos embora. Estamos também com o Carlos Campos. E aí, Carlos, tranquilo, cara? Bom dia, tudo bem? Contigo, tudo certo? Pra fechar, a gente tá com o René Barbosa. Beleza, René? Tranquilo? Por aí, como é que vai? Pessoal, antes de mais nada, antes de começar a mergulhar aí no mundo do SRE dentro da Zenvia, eu queria entender o que é a Zenvia. O que vocês fazem aí dentro da empresa? Bom, a Zenvia, basicamente, é uma plataforma de comunicação. A gente tem uma plataforma de comunicação para permitir o acesso de uma empresa cliente ao cliente dela, né? Então a gente provê N formas de contato entre essas duas pontas, né? Tem vários canais, várias formas de comunicação, várias soluções que a gente comercializa. Entre elas, o canal de SMS, que o Rodrigo Ávila comentou que ele atua, o WhatsApp, que o René atua mais diretamente, e assim, vários Instagram, vários canais de comunicação. A gente provê uma forma fácil de contato entre essas duas pontas. Me dá um exemplo prático, Carlos, de tipo, eu sou uma empresa e eu preciso de um serviço específico de comunicação de WhatsApp, mas o que eu vou comprar da Zenvia? Seria API? Me explica um pouco mais aí em detalhes. Tem várias formas de você fazer esse contato. Você pode comprar sim a API, e mandar pelo teu próprio software, usando a nossa API, uma mensagem pelos nossos canais, no WhatsApp, como tu citou. Ou você pode também ter outros canais nossos, como por exemplo o Zenvia Chat, que é uma plataforma de atendimento humano, que do ponto de vista do usuário que está atendendo ao cliente, ele vê uma interface Zenvia, mas o cliente lá, no final, o cliente final do varejo, por exemplo, ele pode estar recebendo essa mensagem no WhatsApp também. Além disso, a gente tem outros produtos como a Sirena, ou como mesmo nosso Flow, né, que são fluxos de conversa, que todos eles podem transbordar para N canais, né? A gente tem várias formas de entregar esse produto. Depende muito da necessidade do cliente. Então, a gente busca entender qual é a principal necessidade para ver qual dos nossos produtos se encaixa melhor. Algumas partes, por exemplo, tem SMS, que aí o Ávila pode até comentar melhor os casos de uso de SMS, mas que... Bom, vou deixar o Ávila comentar essa parte que é mais fácil. É legal que a Zenvia, no início, ela começou especificamente com SMS e fazia só a venda de SMS. Provia a forma da empresa mandar esse SMS para os seus clientes. Basicamente isso, né? Seja com uma API, seja uma forma direta usando a nossa interface. Com o tempo, as coisas foram evoluindo, né? E aí foram se criando essas outras partes na empresa agora para começar a agregar mais ainda valor não só ao SMS, como também ao restante das outras formas de comunicação. E no caso especificamente do SMS, a gente tem ainda muito como contatar os clientes, né? A gente tem empresas grandes que mandam cobrança, mandam alertas, temos empresas que utilizam em sistemas de monitoramento a nossa solução de SMS, temos outros que usam em sistemas de antifraude e por aí vai. Sabe que eu trabalhei um tempo numa empresa, não sei se vocês já ouviram falar, chamada Playphone. A gente vendia um monte de coisa por SMS, inclusive jogos por SMS. Olha só. Sim, a Zenvia, quando foi fundada, ela foi fundada com a entrega de SMS, né, há quase 20 anos atrás. Com o passar do tempo, ela foi entendendo que precisava expandir os seus negócios e foi adicionando outros canais e outras formas de comunicação e transformando também a empresa, né? Então, de fato, lá, o primeiro produto e ainda muito relevante para a empresa foi o SMS, e os outros canais de comunicação eles foram sendo adicionados com a evolução da empresa nos últimos anos. Dado uma introdução geral sobre a Zenvia, queria entrar agora especificamente no trabalho de vocês no dia a dia, né? Então, eu queria entender de vocês, o ponto de vista de vocês sobre o que faz um profissional de SRE. Posso falar um pouco aqui da minha experiência aqui, que é um pouco da média do pessoal aqui, né? A gente tenta fazer uma coisa bem parecida, apesar de ser squads diferentes, né? Times diferentes, a gente tenta seguir
um fluxo parecido. A ideia é a gente acabar com aquelas barreiras, né, que a gente possuía, né, e ainda possui algumas empresas tradicionais ali do produto ali e o pessoal de operações ali. Então a gente vem trabalhando ali de uma forma que tenta todo mundo seguir o mesmo fluxo, né, e eliminar barreiras, né, tentar fazer o produto estar sempre no ar ali, confiável, disponível para o cliente, de forma que todo mundo trabalhe de forma tranquila, saudável e o cliente também fique satisfeito com o produto final, né. Eu acho que é mais ou menos um resumo aí do nosso trabalho, assim, falando bem resumidamente o SRE, né. O SRE, assim, nosso e conceitualmente. Basicamente, então, fazer com que as coisas funcionem e se mantenham no ar. É isso aí. E assim, quando a gente fala de manter as coisas no ar, manter as coisas funcionando, manter os clientes felizes, eu imagino que deva ter um monte de particularidades no dia a dia de vocês, obviamente, né? Um monte de ferramentas que vocês usam, um monte de técnicas, um monte de boas práticas. Eu queria entender como que seria um dia típico de cada um de vocês. Que tipo de tarefas que vocês têm? Como que vocês definem sprints e objetivos? Eu tô fazendo muitas perguntas em uma só, mas acho que para começar eu queria entender como que é um dia típico de um SRE dentro da Zenvia. De repente cada um de vocês poderia falar um pouquinho, não sei se é muito diferente a rotina de cada um, mas acho que seria legal. Nesse caso, acho que bem interessante que cada um fale de si, porque as nossas funções, apesar de trabalharmos todos no mesmo time, são bem diferentes. A minha atuação hoje, ela se baseia em pelo menos umas 2 ou 3 frentes. Posso citar aqui, por exemplo, como a Zenvia, ela adquiriu muitas empresas, principalmente recentemente. Um dos meus papéis atual é fazer e entender a estrutura que a gente vem dessas empresas que a gente adquiriu e iniciar o processo de internalização ou adequação dessas novas empresas ao dia a dia da Zenvia. Claro que eu falo mais aspecto de infraestrutura e de questões voltadas à operação de TI, que tem a ver com SRE. Questões de pessoas, de cultura, etc. Evidentemente, outras áreas dentro da empresa que são responsáveis. Então, boa parte do meu dia a dia é fazer esse meio de campo com as novas empresas, novas tecnologias, novos ambientes, novas aplicações, porque sempre que a gente compra uma empresa, vem tudo muito diferente daquilo que a gente está acostumado a trabalhar. Então, eu faço esse meio de campo ali entre as novas empresas e os times atuais, já tentando ali padronizar tudo da forma que os times de SRE, que o pessoal aí vai acabar comentando, estão acostumados a trabalhar. Então, eu tenho este papel. Eu não atuo diretamente na sustentação de nenhum dos produtos, diferente ali dos rapazes que estão aqui comigo. E meu outro papel uma vez que eu já tenho que interagir com as empresas novas e com todos os times internos, eu acabo auxiliando as pessoas das demais squads de SRE que suportam produtos, que são algumas, depois a gente pode até citar como que a gente divide o nosso trabalho, nos dias a dias deles. Como eu tenho devido à minha função, eu consigo ter essa visão de todos os colegas, do que cada um está fazendo. Por exemplo, daqui a pouco o Belito trabalhando numa atividade que eu sei que um colega que suporta a API de voz, por exemplo, que recentemente aconteceu, estava trabalhando numa dificuldade muito semelhante. Então, eu aproveito para fazer esse meio de campo, para unir as pessoas. Eu também, naquilo que eu tenho de experiência já da minha carreira, ajudar tecnicamente as pessoas a resolver o dia a dia. Então, a minha função específica dentro da SRE hoje é essa. Eu acho que eu posso continuar então, porque tá um pouco ligado ali ao que o Carlos faz hoje. A squad que eu trabalho hoje era uma squad onde o Carlos trabalhava também, antes dele passar a ser mais transversal, e hoje a gente sustenta algumas partes da plataforma em produção, entre elas o WhatsApp, o Zenvia Chat, tem algumas coisas no front-end da aplicação mesmo do app Zenvia, e hoje acho que nossa maior parte do trabalho está justamente no onboard de uma das empresas que foi adquirida pela Zenvia. E então o que a gente faz hoje diariamente é pegar o que eles têm lá hoje e tentar padronizar no que a gente definiu como a melhor prática dentro da empresa, que é infraestrutura como código, Kubernetes, monitoração com Thanos, Prometheus, call usando Pager, esse tipo de coisa. Então, acho que o trabalho maior é esse, e eu particularmente tenho um esforço um pouco maior ali de ajudar o pessoal do time, né? A gente tem algumas pessoas mais júnior, mais pleno no time, então eu acabo investindo algum tempo da semana também em tarefas deles, ajudando eles a desenvolverem. Como o pessoal falou, né, assim, a gente trabalha no mesmo time, mas com tarefas um pouco diferentes. Hoje, na minha squad, lá no nosso time, a gente tem feito um trabalho muito grande, assim, de eliminação de toil, né, aquele trabalho repetitivo ali. Então, a gente tem automatizado muita coisa,
para a gente poder ter tempo para poder dar um apoio melhor a um produto, a uma engenharia. Outra coisa que a gente tem feito no nosso dia a dia bastante é absorver o risco, né? Alguns incidentes que a gente teve no passado ali, pegar o pós-mortem dele ali e trabalhar naqueles incidentes para não acontecer mais. Então, é um trabalho bem interessante e tem reduzido bastante o número de incidentes recorrentes, né, que a gente já teve no passado. E é basicamente isso, assim, é estar sempre fazendo com que as coisas andem e a gente tenha tempo para dar um suporte maior, né, aos engenheiros ali e tentar ajudar da melhor forma possível o produto a crescer e se desenvolver, né, no geral. Bom, aqui no SMS a gente tem o costume de primeira ação do dia basicamente é fazer a observabilidade da plataforma. É uma plataforma que como ela já vem desde o início da empresa, uma plataforma já que é bem extensa, muitos servidores, então a gente procura no início do dia sempre ver o que aconteceu durante a madrugada, ver como é que está a situação, para que enquanto o movimento durante o dia aumente, a gente já consegue ver se vai ficar tudo certo ali para o início do dia e tal, e também já para o começo do movimento. Além disso, nós temos algumas tarefas que têm a ver principalmente com manutenção ambientes de staging, ambientes de teste, damos suporte a esses ambientes. Também aqui na Squad. Então a gente procura ajudar os colegas que utilizam esses ambientes para que eles possam fazê-los da melhor maneira possível. Pessoal, eu queria saber como é que começou a área de SRE dentro da Zenvia, que é uma área que não é, super nova, né? Mas eu comecei a ver mais essas áreas começarem dentro das empresas de alguns anos para cá. Então eu queria entender qual que é a história de vocês com a SRE. Como eu sou o mais antigo aqui da empresa, eu vou tentar começar a responder. Cara, assim, a Zenvia, pelo menos eu tô aqui há uns 3 anos mais ou menos, e a gente tem construído a filosofia ou a ideia de um SRE. Ainda é um processo em andamento. A gente tem muitas das práticas, muitas das políticas, mas é sempre um processo em evolução. A gente está cada dia amadurecendo mais os conceitos e trazendo para o nosso dia a dia. Então, eu não vou dizer que a gente está 100% pronto e maduro com todos os aspectos by the book, se tu for ver o livro do Google que traz as definições principais do SRE, mas a gente sempre está caminhando nessa direção. Então, o que eu posso te dizer, desde que eu entrei na empresa, mais ou menos há uns 3 anos, a gente melhorou bastante essas questões. 3 anos para cá, a gente já tinha um time que já era denominado SRE na época, bem menor do que é hoje. A gente tinha, acho que nem 10 pessoas na época, e já havia uma preocupação em evitar o trabalho repetitivo, como o Beli falou, usando automação com algumas ferramentas específicas que a gente vem mudando para buscar coisas mais padronizadas no mercado. Mas assim, a gente está em construção, mas isso já vem de um bom tempo. A gente vem fazendo a migração da forma de trabalho de administradores, de sysadmins tradicionais, para algo mais atual e mais compatível com o mercado. Mas isso entendo que vai ser sempre algo que pode melhorar. Pelo menos é a minha visão. Como o Carlos falou, né? Acho que você mesmo, Gabs, falou aí, é muito uma adequação também do mercado, né? Tipo, eu tô há pouco tempo na Zenvia, assim, mas se a gente for parar para pensar, alguns anos atrás, muitas empresas já fazem práticas SRE sem não usar a nomenclatura SRE, né? Então, o mercado começou a pedir, os profissionais querem ser SRE, né? Não querem mais ser analista de infraestrutura. Então, acabou que virou meio com um padrão comercial também, assim, eu acho, para as empresas, né? Profissional, não sei, só apenas uma observação aí para acrescentar. É interessante para nós, profissionais também, que a gente implemente os conceitos de SRE, porque hoje, em parques grandes, enterprise, como o que a gente tem aqui na Zenvia, é inviável a gente ter todos os processos manuais como em parques menores no ponto de vista de tecnologia, né? Então, não só uma questão de mercado, é uma adaptação da nossa carreira em si, porque hoje não cabe mais, a gente nem teria tempo suficiente para fazer algumas atividades repetitivas num parque do tamanho que a gente tem que administrar, né? Então, além do mercado, sim, concordo que o mercado colocou muito em moda o termo SRE, mas as práticas em si, que foram tornadas públicas pelo Google há algum tempo atrás, a gente viu que faz todo sentido. São as duas coisas, né? A gente melhorando o nosso próprio trabalho e otimizando os nossos resultados, evitando erros humanos e trabalhos repetitivos, enfim, tudo aquilo que é vendido, digamos, pela ideia da SRE, mas
o mercado realmente, concordo. Tem o termo, tá na moda, etc. Então acho que tem os dois lados. É que se a gente for parar pra pensar, tudo que se faz aqui em SRE, em equipes menores, tem o pessoal de desenvolvimento que faz, tem o pessoal lá que cuida de alguma coisa de infraestrutura que faz. São atividades que em equipes menores, em estruturas menores, eles são tarefas que ficam divididas, ficam espalhadas entre outras equipes. Mas num ambiente grande como o da Zenvia, não tem como, no caso do SMS, chegar, vai fazer o deploy de uma aplicação, a gente tem mais de 600 servidores para cuidar, vai dar liberação para 600 servidores para que os desenvolvedores possam fazer os deploys de qualquer forma. Não tem como. A estabilidade da plataforma vai ficar afetada. Então a gente, no SRE, acaba separando essas tarefas na nossa squad para que a gente possa manter a disponibilidade da plataforma. Para estruturar a área e fazer toda essa questão aí que vocês estão falando de boas práticas, né, e tudo mais que vocês veem acontecendo no mercado, vocês se baseiam em outras empresas, cursos? De onde que vocês pegam referências para estruturar a área? Eu acredito, bom, na minha parte, eu troco muita ideia com o René, que está aqui comigo, que ele é um cara que curte bastante estudar esses conceitos e o mercado. Ele tem outras experiências de outras empresas grandes também, que atuavam com estruturas até mais maduras, talvez, conceitualmente, do ponto de vista de SRE, assim como os outros rapazes ali. O Beli também, ele tem bastante sugestões e tal, então acho que eles podem comentar, porque a gente vai construindo os conceitos aqui dentro e aplicando em time. Então a gente vai pegando boas práticas que um sugeriu, que o outro sugeriu, e em time, com os nossos gestores também, a gente define o que faz sentido, o que é aplicável, o que vai dar resultado, o que pode dar resultado para a gente. E algumas coisas, neste momento, talvez não faça sentido a gente então não aplica agora, mas é tudo uma construção feita em time. A gente tem essa ideia aqui na Zenvia de que todos têm que ser ouvidos, né? A ideia de todo mundo é válida e a gente de fato constrói isso como um time. Então, da minha parte, eu tenho a minha própria pesquisa, minhas próprias ideias, buscando na internet, em colegas que trabalham em outras empresas, mas também daquele meu papel de fazer o meio de campo em todos os times também, de ouvir a ideia de cada um deles, e a gente somos, sei lá, mais de 20 pessoas hoje em SRE, imagino eu. Então, cada um traz suas próprias experiências e a gente valida. A gente tem essa possibilidade, essa liberdade de experimentar. Daqui a pouco a gente tenta uma metodologia de trabalho, alguma forma de entregar algum resultado e vê que não deu match naquele momento para nossa realidade. Então, a gente volta para a prancheta, reprojeta, refaz e vai adequando a nossa metodologia de trabalho. Isso a mudança é muito constante aqui. A gente não tem nada definido, nenhuma regra que não possa ser alterada. A nossa construção do dia a dia também ela é muito dinâmica. Eu acho que é bem por aí mesmo que o Carlos falou. Até tem um goal da empresa, né, que é questionar o status quo. Então, acho que todo mundo tem a liberdade de chegar e, cara, eu vi isso aqui é muito legal, por que a gente não testa e tal? Então, todo mundo tem abertura, desde a pessoa mais ali júnior, que entrou na empresa recentemente, até a galera mais com uma senioridade um pouco maior. Então, sempre tem muito isso de, por que a gente não faz isso dessa forma e tal? Vamos testar outra coisa. A gente tem uma ferramenta que é legal no que estão usando no mercado, vamos fazer uma POC e tal, esse tipo de coisa, sempre a gente acaba fazendo bastante. Então, é bem flexível mesmo quanto a isso. Então, hoje, em SRE, vocês têm mais de 20 pessoas no time e eu queria entender quais que são os principais desafios que vocês encontram aí no dia a dia. Vou começar, então, falando da minha parte, que um dos meus desafios também é padronizar a forma de trabalho de todos os times, porque assim, como a gente tem muita autonomia, como eu comentei em outras questões, isso também, às vezes, tem o pênalti de não ter uma padronização. Então, um dos meus papéis também, que o René está começando a atuar comigo, é definir quais caminhos fazem sentido para a empresa, do ponto de vista como um todo, para que e o desafio maior por exemplo, o Beli tem que ter a liberdade de se autodesenvolver, de conhecer, de propor novas coisas. Mas a gente tem que ver quais soluções já são maduras o suficiente e que fazem sentido naquele momento da empresa para que todos possam usar aquilo como ferramenta. Então, a gente tem tentado cada vez mais fazer a padronização da metodologia de trabalho das ferramentas, contando com o apoio de todos. A gente tem alguns projetos que transcendem as squads, que a gente faz projetos transversais para que possam ser usados e que
contam com a participação de todos os membros das squads. Do meu dia a dia, o maior desafio hoje é esse, fazer com que todas essas 20 pessoas que têm focos diferentes, por exemplo, o Rodrigo atua na sustentação da plataforma SMS, ele tem suas particularidades, da mesma forma que o René tem as suas e o Beli tem as suas nos seus times, né? Esses são alguns representantes, a gente tem outros times também, estou citando porque esses 3 estão aqui. É bem complicado gerenciar a liberdade que a gente entende que todo mundo tem que ter de propor e de estudar para o seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento da empresa, e para a gente padronizar as melhores ferramentas, as melhores práticas para que todos trabalhem de uma forma bem unificada, para que daqui a pouco o Ávila, o Rodrigo, ele tem uma vontade de trabalhar com outras soluções, como, por exemplo, o WhatsApp. A gente tem que prover uma forma de que ele não se sinta deslocado do ponto de vista de tecnologia quando ele for trabalhar num outro time. Então, a gente tem que ter uma padronização mínima esperada em relação à stack de ferramentas que ele vai trabalhar lá e da metodologia de trabalho também. Hoje, o meu maior desafio é conseguir conciliar tudo isso, o que envolve também as outras empresas, como eu havia falado, que faz parte do meu desafio. Então, lá a gente muitas vezes pega ideias que podem ser legais, então já traz para dentro também do que a gente já tem na Zenvia e vai trabalhando dessa forma. Da minha parte, né, eu acho que pega um pouco ali do que o Carlos faz também, só que voltado mais para os produtos, né? Por exemplo, a gente pegar ali ideias que estão num produto X ou Y e, cara, isso aqui a gente conseguir usar de forma transversal. Por exemplo, esse produto aqui usa um tipo de banco de dados, esse outro produto aqui usa outro tipo de banco de dados, a gente podia ter um módulo que provisionasse tudo de forma simples para todo mundo, para que quem for fazer manutenção disso já tenha ali um direcionamento comum, né? Não fique, mas isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, a gente tenta abstrair isso daí. E às vezes tem um pouco também de resistência, né, dos desenvolvedores que estão acostumados a trabalhar de uma certa forma e tal. Às vezes tem que, não, mas vamos por aqui, vamos por ali. Então tem essa discussão meio que semanal ali com eles do que é a melhor prática, como é que a gente vai agir e tal, como é que a gente vai caminhar. Então acho que diria que era isso aí. São dificuldades, mas são dificuldades que são, pra gente que gosta de tecnologia, interessante, né? Tipo, a gente tá sempre debatendo ali, discutindo tecnologia, então acaba sendo uma dificuldade que acaba fazendo a gente crescer também como profissional e fazendo a Zenvia também se desenvolver mais, sabe? Eu concordo com o Carlos e o René aí, eu acho que a nossa dificuldade seria essa padronização aí, tentar fazer esse comum, né, com todos aí, mas é um processo que é lento e interessante também. Nosso maior desafio aqui é justamente lidar com o crescimento. A plataforma de SMS ela vem crescendo, com as aquisições que a Zenvia vem fazendo. O movimento de envio de SMS cresce, né, com o aumento de clientes, o envio de SMS vai crescendo cada vez mais, e manter esse parque todo funcionando com o volume de SMS sempre crescente, tem sido um desafio para nós. Mas é como o Beli mencionou, né? É aquele desafio bom, né? de lidar. Já que vocês mencionaram essa questão de aquisição de outras empresas, eu queria entender um pouco desse cenário aí, porque parece que vocês têm um problema, pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas para vocês aí que, como o Beli comentou, que gostam de tecnologia, parece um problema bom, né? De integrar com novas empresas e colocar tudo no padrão Zenvia. Eu queria entender um pouco isso, então. Como que isso funciona, né? Como que vocês encaram esses desafios? Bom, assim, só dando um pouco de contexto. A Zenvia, como a gente falou, ela iniciou um produto SMS. No passar do tempo, ela começou a desenvolver soluções de chatbot, de fluxo conversacional. Após isso, ela entendeu que uma forma de crescimento que seria interessante para a empresa seria comprando outras empresas para adicionar o portfólio de produtos. Então, a partir daí, começou uma sequência de compras. Então, a gente adquiriu uma startup de Santa Catarina na época, que hoje é responsável pela nossa API de voz, pelo nosso canal de voz. Em seguida, nosso produto de chat humano, que eu já comentei que hoje chama-se Zenvia Chat, e por aí vai. Isso segue no processo. Então, parte muito interessante você tem contato com pessoas que têm vivências diferentes e tecnologias muito diferentes. Então, isso é um desafio muito interessante. Em contrapartida, a gente tem desafios da padronização, porque o que acontece na maior parte das vezes? Essas empresas que a Zenvia comprou até o momento, geralmente são startups e que vêm com um conceito de know-how. Então, são empresas que não tinham um time de operação, não tinham essa vivência focada em questões de infraestrutura. Era uma empresa onde o desenvolvedor fazia tudo, do desenvolvimento do software à entrega para o cliente deles final, né? Então,
né? Startup já geralmente começa assim, com cloud pública, o desenvolvedor faz tudo. Então, quando vem, a gente começa a entender. Então, a primeira fase do processo realmente é fazer um assessment, onde a gente faz o levantamento de tudo que existe, tenta entender o produto, entender as pessoas, a forma de trabalho, as tecnologias. A primeira fase da integração geralmente é muita conversa, muita documentação e vamos entender o que as pessoas fazem, como elas fazem, como o produto funciona, como que ele foi escrito, por que ele faz assim, por que ele funciona dessa forma, por que foi usada a solução A e não a solução B. E no primeiro momento a gente não faz nenhum tipo de alteração, só realmente uma avaliação. Depois, a gente começa a pensar como que a gente vai internalizar e padronizar esse produto do ponto de vista de operação. Se essa empresa já vem com algum time de operação, acaba facilitando que a gente já tem pessoas, a gente vai ter mão de obra, a gente vai ter já profissionais que conhecem aquele dia a dia, a gente integra essas pessoas no nosso time e começa os outros processos, as outras fases do processo de internalização. Se não, a gente tem que entender se com as pessoas que a gente tem em casa, já contratadas, hoje trabalhando, a gente tem slots disponíveis, a gente tem tempo disponível para dedicar ao todo o processo que é necessário para internalizar nessa empresa ou não. Caso negativo, a gente vai expandindo o time. Então, por isso que eu comentei lá que há 3 anos atrás eram, 8 pessoas, hoje são mais de 20, porque com o crescimento da empresa, a gente teve que crescer também as pessoas para atender toda essa demanda. E a partir daí, digamos que a gente já tem o time montado, já tem o conhecimento da plataforma, a gente começa a entender e trazer para a nossa realidade de fato. Então, a gente já tem alguns padrões estabelecidos que todos os times seguem e a gente começa a interagir. Talvez novas versões ou novas features daquele produto já nasça num novo ambiente administrado pela gente, pelo SRE, onde a gente mostra para que o desenvolvedor daquela empresa que tem algumas responsabilidades, algumas preocupações que ele não precisa mais ter, porque a gente vai ter uma equipe específica para ajudar ele no dia a dia. É sempre essa ideia. Não estamos tirando os teus acessos, digamos assim, você não mexe mais aqui. Não. A gente tem na Zenvy, por ser uma empresa um pouco maior, geralmente que essas startups que a gente comprou, pessoas especializadas para fazer esse tipo de atividade para ti e entregar uma qualidade e uma despreocupação, assim, desonerar o teu trabalho. E aí a gente começa todo o processo, aquele que a gente já comentou anteriormente, de adequação tecnológica. Claro que existem coisas que são intrínsecas do produto, a gente não vai poder mudar. Por exemplo, a gente não tem como querer padronizar todas as linguagens de programação de todos os softwares, de todas as startups que a gente comprou, porque foi desenvolvido, nasceu daquela forma. Então, certamente, algumas coisas a gente não vai conseguir tornar num padrão que seja universal para toda a empresa. Mas as boas práticas, metodologias de trabalho e a infraestrutura básica, a stack de monitor, como a gente vai monitorar, como a gente vai rodar, qual é o mínimo aceitável para que essa aplicação, seja ela qual for, ela tenha alta disponibilidade, que é a nossa preocupação. Tudo isso faz parte dessa internalização da plataforma, para que chegue um momento, quando a gente já tem todo o processo de deploy, desenvolvimento e de sustentação dessa aplicação nos padrões, que são, digamos, universais de todo o SRE, né? Como eu falei, para que qualquer um das 20 pessoas hoje que trabalham com a gente possa, em algum momento, sustentar essa aplicação. Eu queria saber qual que é a stack de vocês no dia a dia, né? Quais são as tecnologias, os SREs da Zenvy? Hoje a gente trabalha bastante ali com a AWS, principalmente, né? Muita coisa com Kubernetes, RDS, OpenSearch, tem muita coisa também com Prometheus, Thanos, Alert Manager. Cara, eu acho que é isso, né? Tem algumas coisas que estão on-premises ali, acho que o Ávila pode dar mais detalhes sobre. Tem as startups que estão chegando, que aí vem de tudo, né? Vem Azure, vem GCP, vem Atlas, vem de tudo. E a gente tem que fazer esse merge. Acho que o Ávila pode dar mais detalhes sobre. Acho que a única questão mais técnica que eu lembro que teve um desafio que nós tivemos ano passado, que foi uma migração de data center, né? Que a parte SMS, pelo menos, ela não trabalha praticamente nada com cloud pública, né? A gente trabalha com data center, mas daí eu não sei se aplicaria a conversa mais especificamente. Mas o da stack é o que o René mencionou. Bem, pessoal, vocês estão contratando nesse momento? Tem oportunidades para a galera que quer trabalhar com SRE aí com vocês? Sim, a gente tem oportunidades abertas para alguns níveis de senioridade, então a gente costuma contratar independentemente assim do nível, se a gente tem, acho que dá um match com a nossa metodologia, com a nossa forma de trabalhar, com as ideias que a gente tem aqui dentro. Então, a gente, claro, dependendo da oportunidade, a gente necessita de um perfil mais sênior, às vezes, para
uma posição específica, mas no geral a gente está sempre aberto ali para conversar. A gente tem muitas empresas ainda para integrar aqui dentro, então a gente vai ter ainda muitas oportunidades. Tem no momento vagas abertas e certamente até o final do ano ainda terão mais para trabalhar com as mais diversas tecnologias. No momento a gente tem oportunidades ali no time do Rodrigo, acho que do Beli também tem, então a gente, tanto do profissional que trabalha com cloud já, com o profissional que trabalha tem conhecimentos de data center on-premise também, dependendo da tecnologia, tipo, algumas soluções rodam em data center próprios, outros rodam em cloud público, então independentemente do conhecimento específico que o candidato tem, a gente tem oportunidades e a gente desenvolve também muitos talentos aqui dentro. A gente investe bastante na formação e na capacitação das pessoas que estão aqui trabalhando conosco. Isso é importante. Bom, pessoal, então o link para as vagas na Zenvia, tanto para o time de SRE aqui do pessoal, quanto também para outras áreas da empresa, tá aqui na descrição do vídeo, tá? E assim, o que vocês podem falar para a galera que tá vendo a gente agora, que assistiu o vídeo até aqui, que tem interesse de trabalhar aí, o que eles podem esperar do dia a dia na Zenvia como profissionais? Diria que é um ambiente desafiador, com de tecnologia, mas também com muita liberdade para se desenvolver, para sugerir e para trabalhar. Eu acho que é um ponto importante também de falar, que a gente sempre acaba trabalhando muito em equipe aqui, então sempre tem aquela ideia de, eu tô com atividade aqui, tô preso aqui numa coisa, não consegui avançar, pede uma ajuda ali, monta uma chamada rápida com outra pessoa e a 4 mãos vai se desenvolvendo. Isso aí eu acho que é muito forte aqui na Zenvia, o trabalho em equipe mesmo. Concordar com o René e com o Carlos, é um ambiente que é bem colaborativo, né? Então todo mundo está sempre se ajudando, então todo mundo aprende, cresce junto. Muito bom assim de se trabalhar, a empresa boa, não tem nem o que questionar. Eu diria que aqui na Zenvia nós temos uma empresa onde a preocupação com o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal é realmente respeitado. Quando você sai de férias, você realmente sai de férias. De verdade. Não é aquelas férias onde você precisa ficar atendendo o telefone para ajudar os colegas para resolver o problema A ou B. Não. Aqui na Zenvia você realmente sai de férias. E nós temos gerentes, diretores que realmente estão preocupados com o bem-estar do colaborador, e isso posso garantir que é realmente um benefício muito grande. A Zenvia hoje ela nos permite aí, né, ter um dia a dia flexível aí para quem tem filho, ou seja, qualquer outra atividade para fazer. Temos autonomia também para criar, né, se desenvolver como profissional, como pessoa, sempre dando oportunidades aí para o profissional. Eu acredito que é um ambiente saudável, né, flexível e assim com bastante liberdade para todo profissional poder crescer. Principalmente para vocês que são profissionais que tem que garantir que tá tudo funcionando, né? E a gente já tem umas piadas, né? Que quem trabalha com tecnologia não tem sossego, não tem férias, telefone tocando. E se a gente pegar, então, no contexto da galera de admin / SRE, que nem vocês, isso acaba sendo às vezes até pior, né? Mas que bom. Bom saber que férias é férias de verdade. Pessoal, obrigado pela conversa, obrigado pela participação aqui de vocês. Foi muito legal. E se você gostou desse vídeo, deveria dar uma olhada nas vagas da Zenvia. O link tá aqui na descrição do episódio, aqui embaixo, beleza? E eu te vejo você em breve. Veja esse videozinho que eu vou deixar aqui no canto pra você agora. Tchau, jovem!